Poetas e poemas estão sempre na moda, mas desde o princípio deste terceiro milênio tem sido possível experimentar uma verdadeira avalanche de textos poéticos difundidos por diversas mídias. Produzidos por poetas e artistas tão heterogêneos em seus estilos e temários, que leitores e críticos são obrigados a desenvolver novas formas de percepção sobre o que esses artistas expressam. Para o grande poeta L. Semog, a poesia do nosso convidado é ferro e ferramenta. Hoje em nosso estúdio, o compositor e poeta Cizinho África. Sejam bem-vindos ao Cultina na TV. Sou força motriz, sou malandragem que me faz viver nesse terreno hostil. E com a mente ainda fértil, sou samba, o rap, o jazz. Sou ato contínuo de resistência. Sou agência e mais, muito mais de 500 anos de existência. Sou amargo como Giló. Quando tenho dentes, não os mostro para qualquer um. Os trinco em dó maior, não para entoar lamento, mas um hino de guerra. Sou África a ficar. Sou África a ficar. Desacato lírico é resultado de mais ou menos 12 anos de atividade, né? Eu participo do Griotagem, que é um encontro poéticos entre pretos e pretas na UERJ. Então, tenho escrito ao longo desse tempo e reuni nesse livro algumas poesias que eu faço. Um livro que fala de amor, fala de luta, de resistência e de desobediência também. Hoje nossa entrevista é com o compositor e poeta Cizinho África. Cizinho, compositor ou poeta, qual a sua identidade primeira? É complicado, mas eu comecei a escrever antes, né? Minha escrita vem desde a adolescência. E a música, ela também estava, mas foi se materializar bem depois, né? A música. E tinha até um irmão que trabalhou comigo nesse livro, ele falava comigo sempre que via a música nos meus poemas. E mesmo eu sem ser um músico, ele falou, quando você encontrar alguém que faça a harmonia, essas coisas, você vai ver que vai dar certo. Então, tinha gente que já via a música nos meus poemas. Mas músico ou poeta? É responsabilidade falar que é músico, né? Eu acho que tem um estudo, tem uma coisa, mas na realidade a gente sabe também que uma questão africana, ela sempre teve junto. A gente não separou essas coisas, né? Da música, a dança, tudo é de uma forma holística. Então, eu acredito que a música e a poesia está dentro de mim. Então não dá para eu, como se eu tivesse que escolher uma coisa ou outra. Mas às vezes nasce junto a letra e a melodia. Agora, é uma opção difícil, num país como o Brasil, ser poeta. Se a gente for ver, do poeta que vive, que se sustenta através do livro, da escrita, da poesia, eu acho que é bastante difícil, né? E você se sustenta como? Eu sou bombeiro militar, né? Sou bombeiro militar. Eu vou completar 20 anos de serviço militar, então escrever foi sempre. Então é um processo que não foi voltado para um sustento financeiro, né? Eu escrevo como uma necessidade de vida mesmo. Então, independente de ter livro ou música, eu estou escrevendo.
independente de alguém ler ou não, eu estou escrevendo também. E quais são os temas que você costuma abordar na sua poesia? Então, esse tema, né, na verdade, ele foi... Eu não escrevia só da questão racial, né? No começo, isso foi ganhando um corpo quando eu tive contato com o movimento negro, né? Tive contato com o movimento negro e aí a minha poesia toma esse sentido. Mas eu falo hoje especificamente sobre mim, sobre a minha comunidade, me entendendo como um homem negro dentro dessa comunidade racista. E aí não tinha como a minha escrita e a poesia fugir disso, né? Mesmo eu acreditando que a gente pode escrever sobre tudo, né? Nem sempre a gente quer falar sobre dor, sobre morte e genocídio. Então existe uma diferença, perdão, entre literatura negra e negro na literatura? Ah, com certeza, né? Com certeza. A literatura negra ela está envolvida com essas questões que afetam a nossa realidade aqui nesse Brasil. A literatura negra ela luta contra o racismo, contra a discriminação, contra todas essas opressões. Isso tá bem nítido nos cadernos negros, na literatura de Conceição Evaristo, de Semog. Então, se dizer uma literatura negra está confrontando essa realidade de opressão. Embora os negros possam escrever sobre qualquer outro tema. Com certeza. Falar do passarinho, da garrafa, eu acho que a gente fala do que toca, né? Mas, às vezes eu quero escrever sobre isso, né? Sobre qualquer coisa, mas a realidade da vida e o nosso posicionamento em relação a essa realidade chama a gente para essa responsabilidade. Uma arte que está envolvida com a transformação. Que é engajada, que é consciente, centrada na nossa realidade, né? Você mencionou uma série de autores anteriores, ou ainda atuantes no momento, mas que te precederam. Então, o caso da Conceição Evaristo, do L. Semog, do Limeira. Uhum. Qual o tributo, o que você acha que você deve a esses autores? Na verdade, foram esse conhecimento que me deu esse sentido na poesia, né? Eu tive contato primeiro com o livro do Semog, A Cor da Demanda, né, de poesia, através do Chad. Ele me mostrou o livro e tal. E aí a gente vai conhecendo outros autores. Conheci o A15 São Paulo. Então, eu devo o tema, eu devo o entendimento sobre o que eu poderia fazer com essa poesia. Como o Semog falou, né? Como eu poderia usar isso como uma ferramenta, né? Então, deu sentido ao que eu escrevo, né? E você, como é que você vê hoje, com esses novos coletivos negros, com esse número muito maior de negros na universidade, qual o impacto que isso está tendo sobre a realidade da maneira que vamos você ver? Eu acredito que tem uma importância significativa, né? Principalmente na questão da autoestima, da nossa autoestima, né? A gente vê o quanto que isso tem influenciado na política, na estética, né? E agora, é necessário a gente não ficar só... A gente está muito naquela questão às vezes, do Black Beautiful e pouco, às vezes, Black Power, né? Então a gente precisa associar essa questão da nossa autoestima através da estética, mas entender que a gente também está falando de poder, né? Então, a entrada de nós
negros na universidade foi importante, é importante, mas a gente precisa não só entrar como corpo, mas também como conhecimento, como produtor de conhecimento. Até hoje, a gente não estuda Abdias dentro da universidade, né? Eu diria, produtor de conhecimento que possa afetar o conjunto, positivamente o conjunto da comunidade negra. Concorda? Com certeza. Com certeza. Eu não tenho dúvida que a gente falando em relação à questão de país, a contribuição que a população negra pode dar está ainda subdimensionada, subvalorizada. A partir do momento que tiver mais espaço, a gente vai poder, acredito que dar um salto em relação à questão de tecnologia, de conhecimento, de criatividade, né? Então a gente vai poder experimentar também outros espaços dentro dessa sociedade. Há pouco tempo teve um impacto muito grande um filme norte-americano com uma temática que trabalhava uma temática afro dentro de uma perspectiva da ficção científica, que foi o Pantera Negra. O que você acha desse tipo de obra? Eu acho importante a medida da gente se ver, né? Eu acho que a gente pouco se vê na tela, e principalmente da televisão, e com esse tema mesmo de super-heróis. Então, assim, a gente tem pode ter várias críticas, né? Se foi bom ou ruim, mas de cara para a criança que entra no cinema e se vê, é bastante importante, né? Que isso é uma das estratégias também do racismo, que é a gente não estar sendo representado, e bem representado, né? Nas mídias, né? Nos livros, no cinema. Existe normalmente um lugar que a gente é representado nas telas. E aí esse filme, eu acho que ele dá esse ganho, né? E tem uma afetação que a gente não tem nem ainda a dimensão para medir, né? Como que isso vai afetar para uma criança, né? Dela poder se ver e entender que é uma possibilidade também dela estar dentro daquela tela, de ser também o herói, né? Eu acho que tem isso. E como é que você se vê na posição de um poeta negro quando diante de uma plateia predominantemente negra? Qual é a sua responsabilidade que você identifica? A minha responsabilidade é de provocar o pensamento, né? De provocar a crítica, né? Criticar. Eu acho que a gente, em vários momentos, a gente ainda continua com a mente escravizada, presos, né? E eu acho que a poesia, ela pode provocar isso. Então, a escrita, ela tem essa ideia de trazer algum incômodo, né? E poder fazer meus irmãos, minhas irmãs a pensarem nisso. E para o público branco? Eu espero que ele também entenda, seja afetado de alguma forma, mas quando eu escrevo algo que está muito pensando na minha população negra. Eu escrevo pensando assim. E não só assim, mas quando eu vou fazer aquele trabalho mais racional, né? Voltado para a população negra. Qual o impacto que isso vai ter? Entende? Nós vamos para o intervalo e no retorno eu gostaria que você recitasse uma poesia sua que você ache importante para esse momento. Voltaremos daqui a pouco.